Olá pessoal, boa tarde, sexta-feira, dia 13 de setembro. Está no ar o Bate-Papo Esportivo com muita informação, debate e análise sobre tudo que acontece no futebol do Brasil e do mundo. Vamos ao destaque do programa de hoje. Rodrigo Santana confirma Ramon Martínez na vaga de Jair. Pedro Rocha fala sobre o reencontro com Mano Menezes. Rodada do Brasileiro marca encontro do líder e vice-líder. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo. Participe com a gente desse bate-papo para fazer interação entre você de casa e a nossa turma de comentaristas, Renata Cugliomelli. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos que nos assistem. Esperamos contar com a participação de todos vocês que nos assistem. Mandem mensagem no nosso WhatsApp 984950038, 984950038 ou mande suas mensagens pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube da TV Horizonte. E você pode acompanhar o Bate-Papo Esportivo pelo seu celular. Basta baixar o app da Rede Catedral, pelo app Store, pelo Google Play. É bem simples. Baixe o app e confira o Bate-Papo Esportivo, assim como os demais programas da TV Horizonte e da Rádio América no seu celular. Hoje, claro, vamos falar sobre a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. O Atlético se preparando para enfrentar o Internacional domingo de manhã no Independência. Cruzeiro tem um compromisso difícil, sábado à noite contra o Palmeiras em São Paulo. Muita coisa para a gente poder falar por aqui. Então vou apresentar a turma, começando com ele. O homem que fala tudo que o torcedor quer ouvir. Direto, não tem poucas palavras, vai, entra de carrinho, é um cara duro. Paulinho Azeredo. Seja bem-vindo, Paulinho. Tranquilo, Brenão? Não sei, eu que tenho que te perguntar. Hoje é sexta-feira, você tá tranquilo ou não? Tô tranquilo. Falar sexta-feira, um abraço, Leandrão aí, viu? Então o Leandro tá sumido, né, rapaz? Demais. A sexta-feira da maldade está acontecendo em outro local do país nesse momento. Ele tá viajando o Brasil inteiro, né? Tá gastando as milhas lá, o Leandro. Tá com a vida boa, né? Tá com a vida boa. O que a gente pode dizer desse Campeonato Brasileiro, hein, Paulinho? Esses altos e baixos aí, Cruzeiro brigando contra a zona de rebaixamento, o Atlético já esteve lá em cima, tá agora descendo. Está em aberto ainda todo esse campeonato ou a gente pode dizer que já tem alguma coisa sendo sinalizada para os times mineiros? Não, para os mineiros vai brigar ali o Atlético talvez no máximo um G4, né? Um quarto lugar, alguma coisa assim. O título está bem encaminhado aí para Palmeiras, Flamengo e Santos. O Santos eu não sei se vai ter gasto suficiente até o final, mas tem um time bem treinado, tem um bom treinador. Mas para o Cruzeiro vai brigar no rebaixamento, pelo menos por enquanto, Breno. Não dá para pensar outra coisa. Acho que o Rogério foi muito sincero no último domingo, após a goleada, baixar a bola, ter humildade, primeiro se livrar ali da zona do rebaixamento e depois o que vier é lucro. Tá aí, vou apresentar o resto da turma aqui. Marcelo Madureira, seja bem-vindo. E esse Atlético, hein, Marcelo? Rodrigo Santana tem um compromisso complicado semana que vem, na quinta-feira, pela Sul-Americana. Você esperava que ele colocasse um time diferente nesse domingo em relação à quinta-feira ou o time que joga no domingo, você acha que tem que ser o time que joga pela Sul-Americana? Ô Breno, boa tarde a você, boa tarde aos companheiros, aos telespectadores. Penso que se o momento fosse outro, o Atlético deveria colocar ou poderia colocar um time alternativo. Mas com 4 derrotas consecutivas, o Atlético caindo pelas tabelas, é um time que ficou a primeira parte do campeonato brigando lá em cima, talvez a torcida ingenuamente pensando em título. É óbvio que isso não ia acontecer, mas pensou em algum momento. O Atlético, a briga, como o Azeredo disse, é pelo G4 e não mais do que isso. Talvez ali até um G6, contando com as vagas de cima. Mas aí a torcida pensou em título em algum momento e no G4 e o Atlético só vem caindo. Então agora, neste momento, é de recuperação. Provavelmente o Inter não vai estar com tanta força assim, e aí o Atlético precisa utilizar disso para conseguir um bom resultado e melhorar sua situação na tabela. Fechando a turma de hoje aqui, convidado especial Emerson Ferreira, árbitro da CBF, já está com carteirinha cativa aqui no programa, sempre participando. E eu estou vendo aí você com um livrinho que hoje é o assunto do momento do futebol brasileiro, né? Mostra o pessoal de casa para eles verem aí, ó. Fecha lá, o Hudson. Olha lá, ó. VAR.
E aí, Emerson, o que você pode dizer do VAR? Boa tarde, Breno. Boa tarde aos colegas, telespectadores. Então, Breno, aqui está o manual do VAR, né? Então, isso aqui pra gente hoje é o nosso livrinho. Você vê que o meu como que tá bem rasurado aqui, bem desgastado, porque isso aqui tem que ficar debaixo do travesseiro. Nós vamos falar no decorrer do programa, está finalizando a próximo final de semana o primeiro turno da competição. A gente vai fazer um levantamento sobre isso, falar sobre isso, como que foi, e a partir do segundo turno nós vamos ter novidade no VAR. Então acho que vai ser bem interessante e é bem esclarecedor também. Agradeço você pelas oportunidades, porque o público precisa de saber um pouco mais detalhado quais que são as funções do VAR. Antes da gente entrar então nesse detalhamento, só me diga uma coisa. Dentro da sua percepção, autocrítica em relação a tudo que está acontecendo, como é que você tem visto o desempenho do VAR? Eu tenho visto uma crescente, Breno. Para a gente pegar da primeira rodada até a 10ª rodada, houve um ajuste do que ainda o entendimento de todos, até nós mesmos, que passamos por inúmeros treinamentos, porque treinamento é uma coisa, quando vai para a prática, vem acontecendo, surgindo outras ocasiões, e aí a gente tem que ir se encaixando e ajustando. E ao término do primeiro turno agora, a evolução foi muito grande. Então eu creio que daqui para frente, para o segundo turno, até o término da competição, eu acho que o espírito que prega, o protocolo que a gente tem que falar, que a gente tem que entender, o público vai entender melhor, os próprios jogadores precisam entender que eles são parte fundamental para o cumprimento do protocolo. Eu acho que o futebol vai evoluir muito. Ô, Breno, só um minutinho. Lá vem. Desculpa. Pode ficar à porque vontade. A CBF podia investir um pouquinho mais, né? O árbitro precisa ler, você já deve ter lido isso aqui umas 2, 3 vezes ou mais. se bobear. Não, umas 300 vezes. Aí, o cara precisa ler isso aqui muito. O livrinho que a CBF entrega, pô, uma capinha dura cabia aqui, né? Pelo amor de Deus. Aí. Bom, vamos dar uma conferida na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Aí os jogos do final de semana, Paulinho, aí ó, começa com um jogo, líder e vice-líder, Flamengo e Santos, Maracanã. Esse jogo promete, né? 2 times que são bem ofensivos, 2 treinadores que têm a mentalidade também bem ofensiva. E eu tô doido para ver esse jogo aí amanhã, viu, Breno? E é um jogo que se encaixa, né? Porque o Flamengo ataca e o Santos gosta de esperar para sair para jogar. Palmeiras e Cruzeiro, às 7 da noite no Allianz Parque, né? Depois, às 7 da noite, tem Chapecoense e Vasco. O Ceará e o Botafogo encontram às 9 horas da noite. E domingo começa, 11 horas da manhã, Atlético Internacional. Esse horário, eu vou dizer uma coisa, hein? Daqui a pouco a gente vai conversar com o Emerson para ver se o juiz também sente problema nesse horário. Atlético Paranaense e Avaí também 11 horas. Grêmio e Goiás, 4 horas da tarde. Fluminense e Corinthians, Mané Garrincha. Aí, ó, o Fluminense vendendo mando de campo. Vai enfrentar o Corinthians 4 horas da tarde no Mané Garrincha. Bahia e Fortaleza, às 4 horas da tarde. E fechando, 7 horas da noite, tem São Paulo e CSA. Ô Marcelo, você já percebeu que mando de campo só é vendido para Corinthians, jogo contra o Corinthians e Flamengo? Por situação de, né, vai ter um público maior lá, mas acaba que os dois estão sempre sendo beneficiados. Acabam que são beneficiados. É aquela história do futebol brasileiro com Flamengo e Corinthians, né? A gente fica até sem comentar porque é ridículo. É o futebol brasileiro com a sua... É igual o livrinho. É ridículo. É as coisas que acontecem no Brasil, na CBF, que a gente não consegue entender. Agora, Emerson, faz muita diferença para o juiz também essa questão do jogo, 11 horas da manhã? Breno, faz muita diferença. Muita diferença. O desgaste é muito grande, a alimentação muda completamente, o horário que você acorda. E aí, assim como eles falam com a gente, no primeiro tempo termina 11h45. Isso. A gente retorna para o segundo tempo, meio-dia. E o calor que está fazendo, imagina o calor que está fazendo em Belo Horizonte Umidade hoje. baixa, né? Umidade baixa, se você jogar no segundo tempo, qual a intensidade que vai ser esse jogo? E pra gente o desgaste, às vezes, é muito maior do que pro atleta. Porque se você pegar o desgaste de um árbitro numa partida, a gente corre em média 13, 14 quilômetros. O atleta corre em média de 8, 10, 12, corre muito, dependendo da posição. Então, quando vem 10 minutos do segundo tempo, o jogador já não quer mais, quer só pegar a bola e tocar. Eu fico pensando assim, eu nunca fiz esse levantamento, mas me veio a cabeça aqui. Porque assim, o Emerson é apto, ele não vai falar. Mas eu imagino assim, talvez um jogo fora do horário de 11, a bola corra mais, né?
Porque também, da mesma forma que o jogador fica Não, extenuado, mas o árbitro também fica extenuado. Ele para mais o jogo, porque senão não consegue Mas às vezes o apitar, né? árbitro nem precisa de ter essa, vamos dizer assim, essa técnica. O próprio jogador, ele faz isso. Ele percebe que ele não vai render, ele não vai dar um pique que ele dá num jogo de 7 horas da noite, 9 horas da noite, ele não dá no jogo de 11 horas. Quando volta para o segundo tempo, a gente faz a parada da hidratação, conversa e eles diminuem o ritmo. Essa parada é obrigatória ou ela é opcional para vocês? Vocês que decidem? Não, o pessoal da CBF, dos médicos que ficam lá, pessoal do doping, eles levam um medidor, medem a temperatura, a umidade do ar e se atingir a média de 28, 29, é obrigado a parar. 29 Isso aí você fala de temperatura? Temperatura e mede a umidade do ar relativa. Tem um medidor lá. Tem um medidor, eles ficam medindo e aí nós somos obrigados, essa é a recomendação da FIFA. Se tiver numa temperatura menor, aí é tranquilo. Aí é tranquilo. Opção sua. É a opção do jogador em conjunto com os atletas, né? Porque a gente faz essa pergunta no decorrer do jogo, como que tá sentindo? Tá bem? Dá pra ir? Como que se faz? No final de semana passada eu tava no jogo do Chama Vasco. aqui os capitães? Os Vasco e Bahia. No primeiro tempo não precisou parar, mas no segundo tempo aumentou muito, aí foi obrigado a parar. Bom, vamos falar mais sobre a arbitragem, sobre Cruzeiro no próximo bloco, mas agora eu tenho... o recado vai ser só no próximo bloco, agora é só chamar o intervalo aqui, beleza? Vamos falar do Cruzeiro daqui a pouquinho. Aguarde aí.